Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, uma empresa do Lusa Group. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho delicioso. A gente vai falar, claro, do ramo de alimentação, do ramo de food service, mas eu tenho que admitir para vocês, com um produto que eu, como faço as minhas atividades físicas, meu padrão alimentar, tudo, eu tenho alimentação muito regrada, mas quando eu passo na frente dessa loja, é aquela hora que eu falo assim, olha, vou gastar, o meu crédito de calorias vai ser aqui. Estou falando da Mr. Chiney de cookie e eu trouxe aqui o Johannes Castellano, metade alemão, metade italiano, Johannes Castellano, que é o CEO, hoje o co-CEO dessa operação, participou ali logo depois da fundação, 4 anos depois de toda a concepção do projeto, mas vamos lá, é isso mesmo, as pessoas têm a Mr. Chiney, eu vou fazer uma pergunta fora do padrão para começar, né? As pessoas têm a Mr. Chiney com esse lugar que falam assim, já que eu vou gastar minha caloria, deixa eu gastar aqui mesmo, porque eu vou bem, né? Com certeza. Essa é a linha, Johannes? Com certeza. Ou você prefere que eu falo Castellano? Não, Johannes, perfeito. Johannes, então tá bom. Nome difícil, mas depois que aprende não esquece mais. Fica tranquilo. Sim, isso acontece muito. A gente vê o pessoal saindo das academias, passando lá, dizendo, não, hoje eu tenho direito. Né? Gastei 1000 calorias, se eu agora eu recupero só um pouquinho. Eu recupero. A verdade é que o Mr. Chiney é o que a gente chama de um comfort food. Né? Ali é um momento de autorrecompensa, indulgência pura. Né? Então, não é um lugar para você procurar, apesar de nós termos eventualmente alguma opção sem açúcar, pouca opção, existe, né? Uma opção vegana, mas não é o nosso mote, quer dizer, realmente ali você vai para se recompensar, você vai para se alegrar, você vai para se tranquilizar. Se você está assim, super preocupado com a dieta, dá um tempinho, não exagera, porque ali realmente você quer ter esse prazer, né? E eu faço essa pergunta pelo seguinte, rompendo um pouco os paradigmas da entrevista padrão, você consegue passar esse valor que você acabou de dizer? Para mim é um pilar da empresa isso, né? Então nós trabalhamos, segundo você disse, nós trabalhamos a autorrecompensa, nós trabalhamos aquele momento de descompressão, nós trabalhamos o cara que sai da academia e fala, putz, eu mereço uma caloriazinha aqui com uma coisa gostosa, o comfort food, como você disse. Isso, para mim, e por favor me corrija se eu estiver errado, é um traço de cultura da empresa, inclusive. Sim. Né? Traço. Como é que você consegue transferir esse... na verdade não é transferir, né? É propagar esse traço cultural para quantas unidades você está operando no Brasil? 72. Para 72 unidades que têm funcionários espalhados, com culturas diferentes. Eles conseguem abraçar a pessoa que vai lá comprar o cookie? Você consegue propagar essa cultura? É isso exatamente que a gente realmente espera, né? Uma coisa que nos ajuda é que sempre que nós lançamos algum sabor especial, uma data comemorativa, e nós sempre temos alguma novidade na loja, a gente sempre incentiva de alguma maneira a degustação entre os funcionários, para que eles tenham eles mesmos a experiência e possam com propriedade divulgar isso para o cliente que está chegando ali, né? Então, quando o cliente chega, eu falo, você já conheceu o nosso lançamento da Páscoa? Agora, na Páscoa, por exemplo, nós lançamos provavelmente assim, um dos cookies mais diferentões, porque é um ovo de Páscoa em forma de cookie, né? Então, é um cookie, é o contrário, é um cookie em forma de ovo de Páscoa, é o ovo cookie, tá certo? Então, você vai lá ver, é um ovo de Páscoa, só que é feito de cookie, com recheios diversos. É uma delícia esse negócio. Foi uma maldade você falar isso agora, né? Uma maldade, porque assim, faço o que eu agora? Não vou comprar esse... Vai, sim. Meu Deus do céu. E aí ele tem o formato de ovo de Páscoa. É um ovo de Páscoa, exatamente. Um formato de ovo de Páscoa com recheio de Nutella, brigadeiro, ninho, e aí vai, né? Para, pelo amor de Deus. É muito bonito, bem decorado, servido numa caixa. Uma pena não ter isso aqui comigo para mostrar. Não tem problema. Em direto não deu, mas... Não tem problema. O que eu quero te perguntar, claro, fazendo essa brincadeira e aí por isso que eu perguntei do ovo e falei desse jeito, a atração mesmo é por isso, né? É a recompensa, é o açúcar, é o momento em que você fala assim, eu quero comer... não tem vergonha de vender o açúcar. Então, eu tô trazendo isso porque... Por que eu tô trazendo isso para a entrevista? Porque é o DNA. Se você não vender isso, você não vende teu produto. E é o que é. É o que é e a gente não tem vergonha disso. A gente entende que não é uma coisa que ninguém deve exagerar, mas não deve exagerar com nada, né?
Então, se você saborear o cookie, desfrutar do cookie, ele não vai fazer nenhum mal para a sua saúde. A gente tem um produto feito com ingredientes super top. Então, tudo é de muita qualidade. É o melhor chocolate que existe no mercado, que a gente usa, né? O açúcar é top, a farinha é top. Tudo que a gente tem é de altíssima qualidade. Então, o produto final é de muita qualidade. Você precisa consumir de forma inteligente, desfrutar, né? E é isso aí, a gente não tem medo disso não. Então vamos pensar agora no negócio, né? Você tem a Mr. Tinem loja e quiosque ou essencialmente quiosques? Não, a maior parte são lojas. São Temos lojas. Quiosques também, atualmente a maior parte são lojas. Nós estamos num momento de planejamento para uma explosão de expansão. A nossa intenção é realmente iniciar uma campanha muito forte de expansão pelo Brasil todo, aí, inclusive buscando cidades menores, não só as capitais. Hoje a gente só basicamente está nas capitais. Mas estão em todo o Brasil? Em todas as regiões, eu quero dizer. Em regiões, sim. Temos aí... Região Sul a gente está pouco representado, muito pouco. Não temos lojas na região Sul. Vamos ter uma primeira loja no Paraná em 2, 3 meses. Mas a região Sul não está trabalhada, então tem muita oportunidade em toda a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo e Rio de Janeiro, onde nós temos a grande concentração de lojas, né? Quase todas as lojas estão aí. 14 lojas fora desse eixo Rio-São Paulo, que aí pega Minas, Mato Grosso, Recife, Salvador, Espírito Santo, Manaus. E você estava falando, a minha pergunta era do modelo, quiosque ou modelo loja? Nós estamos indo para quiosque com força, para fomentar esse crescimento mais rápido. O modelo de quiosque é um modelo um pouco mais barato, e nós estamos buscando baratear ainda mais, estamos estudando aí com alguns fornecedores para fazer um quiosque com uma entrada, né, um início de operação menos exigente em termos de capital. Então a gente imagina que nós vamos acabar tendo mais quiosques no futuro próximo. Hoje temos mais lojas do que quiosques. Hoje mais lojas que quiosques. E quando a gente fala de resultado, que é uma das coisas que eu falo muito aqui no programa, resultado eu digo última linha, obviamente falando em termos percentuais, até para não revelar valores aí de cada uma das unidades, que não é o caso aqui agora. Percentualmente falando, a margem do quiosque e a margem da loja, como é que você trabalha isso para a tomada de decisão? Porque tem muita gente ouvindo aqui que pode querer ser um franqueado, por exemplo. A tomada de decisão, qual que é? Assim, eu vou para quiosque, eu vou para loja? Bom, existem vantagens importantes quando você pensa em loja, que é o fato de você, em geral, na loja, você detém o ponto. E quando você tem o ponto, isso te dá mais proteção para o seu negócio. Já o quiosque, o seu contrato é precário. Então, normalmente é um contrato de 2 anos com o shopping, e dali 2 anos, qualquer um dos dois pode romper o contrato com um simples aviso prévio de 30 dias. Tá. E se você está indo muito bem no seu shopping, naquele ponto, outras marcas ficam cobiçando aquele ponto. E se eles conseguirem um relacionamento um pouco melhor com o shopping, ou oferecerem um aluguel um pouco maior, o shopping manda uma cartinha para você e te tira de lá sem tristeza. Aconteceu isso recentemente numa de nossas lojas, uma das melhores lojas, que era um shopping, um quiosque de fato, né? Aqui em São Paulo, e o shopping pediu, porque botou outra marca lá. Claro, a gente deseja o sucesso de todo mundo, mas essa marca que está lá não está faturando 50% do que a gente estava faturando. Então ele está indo mal num ponto que a gente ia muito bem. Então certamente o shopping tomou uma decisão errada. Mas isso acontece. Então o quiosque tem esse perigo. Agora, se você fez um quiosque que é articulado, facilmente desmontado e montado, você também tem a facilidade de experimentar um ponto. Se aquele ponto não for o melhor, você desmonta e vai para outro lugar. Então tem os prós e os contras, né? Mas pensando ali na última linha, de novo, percentual. Percentual. O percentual entre loja e quiosque não muda. O que muda é o valor mesmo, é o volume. Claro. Então, o Mr. Tinem vai deixar na mesa, numa situação normal ali, 12%, 15%. Loja e quiosque. Loja e quiosque. A diferença, claro, é o volume, porque assim, aí, obviamente... Isso, a loja vende 150 mil, um quiosque vende 80 mil. Né? Então, isso realmente tem essa diferença. Mas nós temos quiosques que batem 180 mil. E temos lojas que às vezes estão batendo 50. Então pode acontecer esse tipo de situação também. E você atribui... Depende do operador e depende do ponto. Mas eu ia chegar aí. Você atribui mais ao ponto ou mais ao operador? Porque quando a gente tem o shopping, por exemplo, posicionado uma loja, um quiosque nesse setor de food service,
é muito da passagem das pessoas e da decisão. Óbvio que tem uma questão de marca, que a pessoa precisa conhecer, confiar, gostar, ajuda muito, mas tem uma questão de passagem ali. Até para quem está assistindo a gente, no modelo que vocês têm, essa possibilidade de um faturamento num quiosque de 80, 180 mil, vamos colocar assim, está mais na mão da operação do ponto, está mais na mão da gestão, está mais na mão do ponto em si como posicionamento ali dentro do shopping. Onde é que está mais o fator mais importante para prosperar esse modelo? Então, acho que a gente não pode esquecer o seguinte. Os 3 principais aspectos do sucesso de uma loja são ponto, o ponto e o ponto. Então, você tem que lembrar destes 3 fatores. Se você acertou nesses 3 fatores, então a operação passa a ser primordial. Você pode ter uma operação muito ruim que prejudique até um ponto bom. Agora, se o seu ponto é muito bom, até uma operação meia-boca tem sucesso. Então, a verdade é que o ponto é primordial, sem dúvida nenhuma. Location, 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 como dizem os americanos. Agora, depois que você encontrar o ponto, a operação faz toda a diferença. Porque o cliente, quando o ponto é excepcional, a conveniência é muito grande. Ou seja, ele está num momento... Ali passam pessoas no momento certo, no momento de compra. Então, as pessoas compram. Agora, se você adicionar a isso o sorriso, o calor, a atenção, uma oferta adicional, entender a expectativa daquele cliente, abraçar o cliente, claro que isso vai aumentar a sua venda. Quando chega no final, você simplesmente oferece, puxa, esse cookie vai muito bem com o café tal, né? E oferecendo um complemento, né? Puxa, nesse calor, uma aguinha para completar o seu pedido. Então você pode fazer coisas muito simples, de uma forma muito natural, muito autêntica no seu desejo de servir bem, que faz o seu ticket médio aumentar. E isso aumenta, assim, 20%, 30%, 40%. É muito impactante. Então, a gente vê, nós tivemos uma loja recentemente em que não ia muito bem a operação, abriu uma grande concorrente bem ao lado, né? Os shoppings não se preocupam muito com isso, se eles querem te detonar, eles não estão preocupados com isso, de modo geral. Alguns shoppings se preocupam com o mix, mas a maior parte se preocupa com a taxa de ocupação. Claro. Que é estar com o shopping alugado. Se você está quebrando ou não está quebrando, isso não é um problema deles. Porque vai entrar outro no seu lugar. E é isso aí. Então, a gente tem que entender essa realidade. Então, não adianta ficar ofendido com o shopping, nada disso. Tem que ser amigo do shopping. Até porque esse é o produto. O negócio dele. Assim como você busca vender teu cookie, ele busca alugar o espaço. Enfim. É isso aí. Eu vou fazer um intervalo rápido. Claro. E eu quero voltar com você para a gente falar de um ponto que eu já estava para te perguntar, mas essa sua resposta, essa sua questão me deixou mais ainda com vontade de perguntar, que é a questão de perfil de empresário para ser franqueado, tá bom? Perfeito. Um minutinho, o varejista já volta aqui na BMC com você. Um minutinho, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco com Iohannis Castellano. O alemão italiano. Agora acertei, hein? Agora acertei. Iohannis Castellano, claro. Vendendo cookie americano. Não, daqui a pouco você vai abrir uma loja, sei lá, no Oriente, vendendo cookie americano como alemão e italiano. Aí vai ser uma beleza. Mas pegando até essa brincadeira do seu perfil, por exemplo, como empresário, você tem um perfil como executivo. Você, no final do bloco anterior, estava falando de um perfil de uma franqueada que se assustou com uma concorrência, estava quase fechando a loja, o contador dela veio, assumiu a loja e a loja prosperou com uma outra postura. E assim, já faz alguns anos que eu entrevisto empresários, né? E não é que o contador é melhor do que essa pessoa que saiu, nem que ela é pior do que ele, ou mesmo que ela seja melhor. Esse tipo de valoração de melhor e pior, o Iohannis é melhor ou pior do que o empresário do food service sei lá, que vende açaí. É uma questão de perfil. E aí eu faço uma pergunta direta. Já trouxe muita gente aqui para falar de franquia. Abrir uma franquia, abrir uma loja própria, ser empreendedor. Então quero esses 3 itens na minha pergunta para você com toda a sua experiência. Qual o perfil do empreendedor? E dentro do empreendedor, qual o perfil que abre uma loja própria? Qual o perfil do empreendedor que abre uma franquia? E aí usa toda a sua experiência para essa resposta. Essa é uma ótima pergunta. Porque a gente está sempre em busca de aperfeiçoar essa resposta para encontrar a pessoa certa para ser nosso sócio, né? O franqueado típico, bem-sucedido, primeiro é alguém que não acredita em loteria. Ele acredita em trabalho. O que eu quero dizer?
Muita gente pensa que uma franquia é renda passiva. Franquia não é renda passiva. Eu tenho aqui 400 mil reais, eu ponho num banco, tá certo? Eu vou tirar lá 4 mil reais por mês, sem fazer força, sem correr risco. Eu tiro lá 4 mil. 4 mil. Né? Um pouquinho menos, na verdade, mas tudo bem. Né? Vamos só arredondar para ficar mais fácil. Isso, 1% aí. Vamos dizer que vai tirar 1% ao mês. É isso aí, sem risco, isso é renda passiva. Não importa o que você faça, pode ficar assistindo Netflix em casa que você vai tirar aqueles 4 mil. Uma franquia não é isso. Só que pode te fazer render 16 mil, 20 mil. Né? Os mesmos 400 mil que você investiu pode vir multiplicado. Sem dúvida que pode. Eu tenho visto isso mais de uma centena de vezes ao longo dos anos. Portanto, não se trata de renda passiva. Precisa trabalhar. Então, pergunta, mas tem gente que ainda acredita nisso. Abrir franquia é renda passiva. Tem, Nossa. sem dúvida. Tem gente que ainda acredita nisso. Ou que adquire essa crença com o tempo. Ele começa pondo a mão na massa, depois ele põe na mão dos funcionários. Não, agora está tranquilo. Põe na mão só de funcionário e vai para a praia, vai fazer outra coisa e espera toda sexta-feira ou toda segunda-feira que cai o dinheiro na conta dele. E aí começa a cair cada vez menos. Porque o administrar o negócio, viver o dia a dia é fundamental. Está cada dia mais difícil você encontrar funcionários que vão ter o espírito do seu negócio. Se você está presente, você emana esse espírito para o seu pessoal. Você não precisa estar lá todo dia, abrir e fechar a loja, isso não é esperado, mas você precisa ser presente na loja. Você precisa evitar as fraudes, por exemplo. Então você sabe quando você deve comprar, você sabe quais os horários e dias que vendem mais. Se você não está presente, pode começar a ter fraude, por exemplo. Mas seja objetivo. Por exemplo, tem um franqueado que pode ter 4, 5, 6, 10 lojas. O quanto ele precisa estar presente? Eu digo seja objetivo porque tem gente ouvindo e falando assim, mas aí, Johannes, como é que eu faço? Eu quero abrir 5 lojas, eu quero ser multifranqueado de outras marcas, etc. E tem muito esse perfil também. Claro, por isso que eu estou te perguntando o que você espera de maneira prática. Isso, porque nós temos, por exemplo, uma franqueada que está abrindo a 5ª loja agora. Né? Agora ela vive o negócio. Então o que eu quero dizer? Ela tem relacionamento diário com os supervisores das suas lojas. Ela conversa com a franqueadora muito regularmente, mas é difícil uma semana que a gente não converse com essa franqueada. Muito difícil. Ela está sempre presente. Ela confere os indicadores da loja. Então, os números, primeiro ela garante que tudo esteja no sistema. E ela tem os indicadores, então ela sabe qual é o ticket médio de cada loja dela. Opa, uma que baixou o ticket médio, eu tenho necessidade de ir lá ver o atendimento. Uma baixou o número de tickets. Opa, o que eu preciso fazer para gerar mais fluxo? Né? Opa, minha margem diminuiu. Deixa eu olhar o meu CMV, o que está compondo o CMV. Por que a margem diminuiu? Então, quando você olha os indicadores regularmente, isso é o franqueado presente. É aquele que está acompanhando os indicadores e toma ações junto com a franqueadora, busca ajuda, ele não trabalha sozinho. E forma supervisor de loja para que faça isso, né? Vamos chamar assim, com a liderança dele, né? O supervisor de loja tem um papel fundamental, que é tocar o bumbo para a equipe, né? Então é fundamental. E é claro, quanto mais ele entender do negócio, melhor para você. Porém, você não deve abrir mão de olhar os indicadores do seu negócio. Qualquer franqueado, você tem 5 lojas, até melhor, porque você tem agora fator de comparação. Proporcionalidade entre uma loja e outra. E você pode testar alguma coisa que funciona aqui para ver se ali funciona também. Então, existe uma grande vantagem de você se tornar um multifranqueado. E se você é um multifranqueado com outras marcas, é ótimo também, porque boas práticas de uma rede podem ser eventualmente trazidas para outra rede. Então, nós aprendemos e ensinamos no convívio com outras marcas o tempo todo. Mas o ponto que eu queria colocar em relação ao franqueado, ao perfil. O perfil do franqueado, ele tem um perfil de... Eu vou usar uma palavra que pode se contestar um pouco hoje em dia, mas ele tem um perfil mais obediente. O que eu quero dizer? Ele acredita que o franqueador conhece o negócio e sabe indicar o que ele deve fazer. E se ele segue a receita do bolo, ele tem previsibilidade de resultado. Essa é a vantagem de você seguir processos. Quando você segue um processo, você tem previsibilidade de resultado. Você segue a receita do bolo exatamente como ela é,
na temperatura, na quantidade, nos tempos, faz tudo direitinho, o bolo sai igual, sai igual. E talvez ele, que não queira seguir, caso seja esse o perfil, ele pode abrir a marca dele. Bingo! É isso. Não é isso? É exatamente o que eu ia falar. Agora, se você tem um perfil super criativo, mais do que obediente, vai para sua marca própria. Não porque eu quero fazer um cookie de melancia, porque eu acho que vai ser legal, e eu botar uns abacaxi aqui pendurado no pescoço dos meus atendentes. Não, no Mr. Chene não cabe. Mas você acredita nisso? Você acha que isso seria inovador, que seria diferente, que aí no seu lugar isso caberia? Abre a sua loja e bota a tua marca, e bota lá a melancia e os abacaxis. E tem uma chance enorme que possa dar certo a sua ideia, Ela só não cabe na franquia. Por quê? Porque quando você fala uma franquia, você quer ter força da marca. Você quer que alguém que nunca esteve no Rio de Janeiro, quando chega lá no Rio de Janeiro, lá no Barra Shopping, vou olhar a marca e diz, nossa, aqui tem Mr. Chene, vamos lá. Eu já sei o que esperar, já tem surpresa demais aqui, muita coisa diferente. Aqui é um porto seguro, eu vou ali porque eu sei o que esperar. E isso acontece muito, que você falou, eu viajo bastante Brasil pela minha empresa. Isso acontece muito. Às vezes eu vou num lugar, num shopping ou algum outro lugar, não apenas com cookies, obviamente com outras marcas, de falar assim, putz, aqui eu sei, ufa, que eu vou comer alguma coisa que agora não tá dando para eu arriscar, né? Amanhã eu tenho uma reunião importante, vai que eu arrisco. Eu sei o que esperar. Eu sei o que esperar daqui. Essa é a vantagem da franquia. Você sabe o que esperar. Você gosta ou não gosta do McDonald's? É outra história. Mas você sabe que você vai encontrar aquele sanduíche em Manaus, ou em Porto Alegre, ou em São Paulo. Com o mesmo sabor. É isso aí. Se você uma variaçãozinha mínima, mas é aquilo, né? Mínima. Dentro do Brasil é mínima mesmo. Às vezes, em um outro país pode ser, porque às vezes há uma regionalização, uma adaptação. Mas é mínimo. Mesmo isso é mínimo. Cheguei dos Estados Unidos ontem, né? E você vai no fast food lá e aqui, nossa, é igualzinho. É igualzinho. E aí, aliás, falando nisso, vamos para essa parte aqui. Mr. Chene vai chegar no mundo ou vai ficar no Brasil? Bom, eu tenho feito várias viagens, eu e meus sócios, quando a gente vai para fora, testando coisas, experimentando outras coisas, e a gente tem desejo. Hoje, para a gente entrar com capital próprio no mercado externo, está muito pesado, né? Estados Unidos ou a Europa, né? A questão cambial está muito, muito pesada. Então, a gente tem recuado com a ideia de investir com capital próprio lá. Porém, estamos conversando com empreendedores locais que têm demonstrado interesse em levar uma novidade. Seria muito inusitado ter um Mr. Chene nos Estados Unidos. Que é um lugar que tem cookie para tudo que é lado. Tem. E tem cookie para tudo quanto é lado. No entanto, semanalmente nós recebemos muitos estrangeiros nas nossas lojas, aeroporto, etc. E muitas vezes nós ouvimos, nossa, é o melhor cookie que eu já comi na minha vida. Não é raro, é comum a gente ouvir isso da boca de americanos. Pô, mas como pode ser isso? É simples. Lá, o cookie é muito comum, o pessoal faz em casa, né? Só que aí você faz em casa com o que você tem, com a farinha que você tem, com a manteiga que você tem, com o chocolate que você tem. E isso é o comum. Você não faz com a farinha premium, com a manteiga ou a margarina premium, ou com o chocolate premium, ou com tudo. Porque volta para o começo da entrevista, né? Esses ingredientes todos abraçam a pessoa quando a pessoa saboreia, por exemplo, o produto, né? Então, assim, porque se isso não acontecer, perde-se a cultura e o valor da empresa, que é entregar exatamente esse comfort food, né? É isso aí. Então, esse é o ponto de você manter aquilo que você quer dentro da sua marca. Claro. Então, quando você está em casa e assa um cookie que você fez, tem o sabor da experiência de que você fez. Claro. E qualquer coisa com farinha e açúcar quentinha é gostosa. Você pega um pãozinho, pão francês. O pão francês que não é muito bom, mas 15 minutos depois que ele saiu, ele está maravilhoso. Qualquer um está gostoso. 1 hora, 2 depois, você já começa a diferenciar. Sem contar, como você falou bem, né? A experiência de ir lá fazer com a família. Tudo. Claro. Mas eu entendi o que você disse. Agora, quando ele vai na nossa loja e pega o nosso cookie, ele percebe que é melhor do que o que ele tem em casa. E essa é a experiência que nós queremos levar. Nós não queremos que você seja tão gostoso quanto na sua casa. Uma ova é muito mais gostoso do que na sua casa. Então não, é muito mais. Você muito pode fazer na sua casa lá, mas você vai querer comprar o meu. É mais ou menos essa. É como uma experiência num hotel. Você vai num hotel, você quer se sentir em casa?
Não, você quer sentir a vontade como em casa, mas você quer ter muito mais conforto do que em casa. Senão você não vai pro hotel. Você quer jogar a toalha aqui e ponto, ninguém reclama. Tá certo? Ou você quer ir no restaurante, que é, aquela comida especial, não é a comida do dia a dia, é uma coisa especial. Você não vai morar no hotel, mas você quer desfrutar do hotel, você quer uma coisa melhor do que você tem em casa. E o que eu acho mais legal é que essa sua vibração ao falar da empresa é o que precisa chegar em cada funcionário que bota a marca no peito e que vende o produto ali na ponta para o cliente, não é isso? É isso mesmo. E esse é um grande desafio, que nós também estamos fazendo mudanças ou implementando algumas coisas aí que vai botar mais fogo ainda na nossa turma nas próximas semanas. Johannes Castellano, o alemão italiano que trouxe os cookies americanos aqui para o Brasil, que pelo menos hoje faz essa gestão. Brigadíssimo pela sua presença. Alegria. Brigadíssimo pela sua entrevista. Se você abrir uma unidade fora, você liga e vem para cá me contar como é que foi, combinado? Combinado. Esperamos fazer isso logo. Então. E por favor, da próxima vez, traz cookies aqui pra gente saborear na frente das pessoas. Mais do que isso, eu vou mandar trazer pra vocês. Vou descobrir quando é que vocês estão aqui, vamos mandar trazer. Obrigadíssimo mais uma vez, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a você. Esse foi mais um Bloco do Varejista. A gente já volta um minutinho com mais uma entrevista pra você, BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista para falar de negócio e de um ponto que eu vou dizer para você que é empresário, que é empreendedor, que é executivo de uma grande empresa. Hoje, a palavra de ordem na indústria, no comércio, no varejo, no turismo, ou seja, nessa questão da hospitalidade como um todo, é eficiência operacional. E quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem à cabeça é redução de custos. Você pega numa indústria, por exemplo, você vai atrás dos insumos, reduzir o preço, falar com o fornecedor, enfim. Muitas são as alternativas. Quando a gente vai para o campo das despesas, por exemplo, tem um detalhe que eu quero conversar hoje aqui com vocês, que é bem importante quando a gente fala dessa questão de o que o empresário gasta para colocar o produto dele na prateleira, por exemplo. Né? O produto chegou lá na prateleira, o que ele gastou? Né? Como é que foram toda essa operação de que saiu o dinheiro do bolso do empresário para chegar lá? E tem um detalhe que eu considero que o empresário precisa saber um pouquinho melhor, precisa se aprofundar, porque normalmente não é a área de formação dele, que é a questão tributária. Para isso eu trouxe aqui o Rafael Lavez, que é doutor pela USP nessa área de direito tributário. Primeiro de tudo, Rafael Lavez, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui no Varejista, esse assunto pontual na questão estratégica do negócio. Muito obrigado pelo convite. A introdução que eu fiz está correta, né? Essa questão estratégica mesmo envolve a questão dos tributos, porque sabe que brasileiro é assim, né? Quando a gente fala assim, olha, vamos estudar uma estratégia tributária para a tua empresa, ele já fala, você quer fazer jeitinho, quer fazer coisa errada, e me parece, e eu estou falando me parece porque eu não me considero no direito de responder isso, me parece que não é esse o ponto, não é jeitinho, é realmente uma estratégia dentro da lei para que você possa se enquadrar adequadamente na questão tributária e reduzir aí seus custos e despesas, a depender da operação, obviamente, reduzir tudo isso e transformar a eficiência operacional lá na última linha, no resultado, em algo positivo. Faz sentido? Fala um pouquinho disso para mim. Faz total sentido, especialmente quando a gente pensa no contexto que a gente vive hoje, que é o contexto da reforma tributária, que a partir de 2027 já vai começar efetivamente a implicar mudança na apuração dos tributos que incidem sobre toda a atividade econômica, particularmente do varejista. Mas o problema que a gente tem visto aqui é o seguinte, por exemplo, você já preparou sua declaração de imposto de renda? Você está falando pessoa física? Pessoa física. Tá. O prazo vence agora no final de maio. Eu não preparei a minha ainda. Não sei se você já preparou a sua. Eu não preparei a minha ainda. E é comum, o pessoal deixa para a última hora. O problema aqui é, a reforma tributária, a gente costuma dizer, ela é mais que uma reforma tributária, é uma reforma de negócio. 360 graus na empresa precisam ser revistos. Não só o fiscal, mas o jurídico, quem lida com contratos, benefícios, RH envolvido, a gente já comenta sobre isso. E qual tem sido a preocupação? O brasileiro às vezes tem esse hábito de deixar algumas coisas para a última hora, que me parece que nesse tema não é a melhor medida. Porque a reforma tributária vem com o objetivo de simplificar e, de fato, basta pensar, cada estado tinha uma legislação. Cada município para os prestadores de serviço tinha uma legislação. Agora existe uma unificação. Claro que fica mais simples. Só que há mudanças. E aí, por isso, a necessidade de já se antecipar essas mudanças e se preparar. E por que é importante essa antecipação? Porque, veja, quando você fala, por exemplo, para mim do imposto de renda, né, da declaração, é uma mania do brasileiro deixar para a última hora. Eu nunca deixo lá para a última hora, última semana. Já podia ter feito? Já podia ter feito.
Eu devo fazer agora com o meu contador na primeira semana de maio, que foi o que a gente combinou. Logo agora, depois do feriado. Mas, mesmo assim, eu não precisava. Eu podia ter feito antes disso. Agora, quando a gente envolve essa questão da pessoa física, principalmente no meu caso, que eu tenho um contador que vai lá e faz, é relativamente simples. Eu não tenho nada tão complexo assim para fazer, né? Quando a gente vai para uma empresa, quando a gente vai para um CNPJ, e se a gente pensar no varejo, essas grandes varejistas que existem, que tem, por exemplo, mesmo as pequenas e médias varejistas, a gente está falando de empresas que têm toda uma complexidade tributária muito grande. Então, a minha pergunta é, qual a importância de se antecipar isso? Primeiro falar disso e depois a gente vai entender quais foram as mudanças que aconteceram e que vão ser confirmadas a partir de 27, como você falou. Depois a gente fala das mudanças. Primeiro falar da importância dessa antecipação, porque essa comparação só foi boa, mas pessoa física e pessoa jurídica são complexidades muito diferentes, né? É justamente por essa diferença que talvez o em cima da hora funcione para uma pessoa física, mas realmente para a pessoa jurídica pode trazer os problemas. Eu colocaria duas questões fundamentais aqui que motivam aí essa antecedência. A primeira é, eventualmente, a empresa se antecipar e entender qual que é o impacto que os novos tributos terão na sua precificação. Então, pensando num varejista, a depender, a gente pode ter produtos que são tributados a 26,5% ali na gôndola, 10,8% ou 0%. E olha que é uma diferença. Perfeito. E isso veio na legislação aprovada aí no início desse ano. É taxativo. Tem os itens da cesta básica que não serão tributados. Tem os itens de relevância que serão tributados de forma reduzida. E tem os itens gerais que serão tributados a 26,5%. E aqueles produtos que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente ainda vão ter uma sobretributação cuja alíquota não foi definida ainda. Então, primeiro... Mas deve ultrapassar 30%? Sim, muito provavelmente. Tá. No conjunto. Sim, né? sim, claro. Então, primeiro entender qual que é o impacto que isso vai ter na minha precificação. Existe um regime de transição que começa em 27 e termina em 33. Mas, se for necessário ajustar o preço, eu não vou chegar lá em 33 e aumentar meu preço de forma súbita. Eu preciso planejar como isso vai afetar o meu negócio. Primeiro ponto. E o segundo ponto, talvez mais relevante, é o seguinte. Existem tributos que existem hoje, dá exemplo de 3 aqui que são essenciais para o varejo: PIS, COFINS e ICMS, que deixarão de existir e serão substituídos, PIS, COFINS pela CBS e ICMS pelo IBS. O que acontece aqui? Alguns contribuintes acabam acumulando saldos credores desses tributos, porque eventualmente da cadeia tem alguma particularidade que gera esse acúmulo de saldo credor. Ou seja, a empresa tem um cheque a receber do governo. Tá. De um tributo que vai deixar de existir. Como que fica nessa virada? A legislação prevê uma regra de transição. Ou seja, quem tem créditos acumulados de PIS e COFINS poderão utilizá-los na apuração da CBS. A moeda troca, como se tivesse trocado. Moeda de troca. Eu tenho a receber... Era PIS e COFINS, agora é CBS. Posso usar sem nenhum tipo de limitação. Mas antes de você continuar, por favor, segura claro. aí. Eu só preciso voltar a uma questão que você colocou, só para deixar claro para quem está assistindo a gente. Quando você fala de 2027 a 33, esse período de transição, por favor, coloca numa cronologia. Quando que as empresas... Não esquece de que você estava lá no CBS, mas eu preciso voltar isso para todo mundo entender, de novo. Quando que as empresas são obrigadas a fazer as alterações? O que é esse período de transição? Então, o que vai acontecer hoje? O que acontece em 27? O que acontece em 33? Só deixa isso mais claro para a gente voltar lá para o CBS, por favor. Perfeito. De forma bem objetiva aqui. A partir do ano que vem, 26, já se inicia uma obrigatoriedade com relação a ajustes em notas fiscais. Tá. Por quê? Porque o governo quer ter uma noção de qual é a base desses novos tributos, porque o governo não definiu ainda a alíquota. Tem uma conta de chegada, quanto que esses tributos podem arrecadar para tentar manter a receita total no mesmo percentual, no mesmo patamar. Então, 26 já vem algo no estilo de uma obrigação acessória. 27 vira a chave, PIS, COFINS deixa de existir, entra a CBS full. Isso é já direto, ou seja, Direto. isso não tem transição. Não. A partir de 1º de janeiro, por acaso? 1º de janeiro. 1º de janeiro de 27 mudou. É isso, CBS rodando integralmente. Que a gente já vai voltar lá na explicação. Perfeito. E o que é para 33 a transição? Dali até 33 é a transição mais gradual do ICMS e do ISS para os prestadores de serviço para o IBS. Tá. Porque qual que é a questão aqui? Só dando um contexto político. CBS 27
E o outro, desculpa, você falou IBS. o CBS 27 e o IBS na transição gradual até 33. Até que 33 é Perfeito. 100%, ICMS e ISS deixam de existir. Ficou claro, ficou Então, claro. basicamente a ideia é, ICMS e ISS a cada ano vão cair em 10%, IBS vai aumentando em 10%. Para você fazer essa transição aí Isso. nesses 6 anos. Até que em 33, aí já deixa de existir o ICMS e passa a existir. Ficou claro. Obrigado por esse IBS, esclarecimento perfeito. para todo mundo. Volta ao que você estava dizendo do CBS especificamente. E dos créditos, né? Então, Aham. eventualmente o contribuinte tem ali aquele crédito acumulado, que vai ser moeda de troca para a CBS. Uhum. Mas aí, é que a gente estava falando da antecedência, né? O que é importante? Esses créditos precisam estar declarados para a Receita Federal Claro. até 31 de dezembro de 26. Rafael Lavez, terminou nosso tempo aqui, mas esse assunto acho que daria para falar mais uns 20 minutos. Então, quem quiser procurar o Rafael Lavez nas redes sociais, Rafael Lavez no Instagram te acha, no LinkedIn te acha, para sanar suas dúvidas. Com certeza uma entrevista, assim, uma prestação de serviço para o empresário. E eu tenho certeza que muita coisa ainda para a gente falar. Eu tenho certeza também que você está à disposição de quem quiser conversar contigo, certo? Certo. Muito obrigado pelo convite. Vamos em frente a enfrentar essas mudanças que certamente virão aí para simplificar, mas tem uma transição que demanda algumas preocupações. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. O Varejista volta daqui um minutinho. Até já. Rodrigo, muito obrigada por passar a bola para esse bloco que eu tenho a honra de estar aqui na frente para a gente falar de pessoas, falar de cultura, falar de liderança, mas falar também de varejo. Porque hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa mega especial, ele que tem sido um parceiro ali de trajetória e está construindo a trajetória que já está muito consolidada, são mais 20 anos no mercado, mais de 20 anos, não vou revelar quanto para não revelar a idade, mas esses 20 anos do Everton, eles foram baseados numa trajetória da área comercial. Everton da Dona, seja muito bem-vindo ao Varejista. Eu que agradeço, obrigado, Marcelo. Obrigado. Que bom. Me conta, acho que quem tá em casa gosta sempre de ouvir case, gosta sempre de ouvir os desafios, aquilo que você já passou, e a área comercial tem muito desafio. A área comercial tem muita coisa para contar. Conta pra gente, assim, primeiro, vamos começar com o aprendizado. Quais foram os maiores aprendizados da tua trajetória? Marcelo, você sabe que quando você me chamou para falar de varejo, eu que estou mais na área de vendas consultivas, né, que é o meu foco hoje, é o meu forte, me desenvolvi muito bem nisso, eu fiquei falando, pô, caramba, né, eu comecei atendendo varejo. E o meu pai tinha boteco, tinha bar, né? Então eu aprendi na essência, ele é o varejo raiz, né? Varejo raiz. Varejo raiz. E assim, me desenvolvi aprendendo um pouquinho sobre os pequenos negócios. Quando eu era jovem aprendiz ainda, lá no interior do Paraná, eu atendia o pequeno varejo. Loja de calçado, loja de roupa, material de construção. E eu comecei a entender aquilo ali meio que na marra. Que eu era um menino do TI que atendia bem e que ficava do lado do balcão ali para caso o sistema apresentasse algum problema, alguma falha que seja, aí a gente entrava em ação. Então eu via o balcão acontecendo, né? Então, poxa, o varejo eu acho que ele ensina muito, eu acho que muitos dos grandes nomes que a gente vê aí em outras frentes saíram do varejo. Eu tenho essa visão. Percepção. E o que você acha que, além do balcão, do ponto de vista de tecnicamente falando, o que esse profissional ele sai, quando ele sai do varejo, o que você acredita que esse profissional da área comercial ele mais aprende dentro desse dia a dia? Você sabe que, além de atuar hoje numa frente com uma equipe espalhada pelo Brasil, eu dou alguns treinamentos, né? Quando os amigos pedem também, mais sobre demanda. E eu sempre dou um exemplo do varejo. Eu já fui gerente de loja de shopping. Né? Já tive essa experiência há pouco tempo lá em Curitiba, mas aprendi pra caramba. É um MBA do comércio, né, em si. E eu dou o exemplo de, poxa, quando o camarada tá lá na loja, bonitinho ali, e o cliente entra, isso é um embalde hoje em dia. Quando eu tô falando de funil, eu falo disso, né? Quando o cara vai lá na porta da loja, espera o cliente passar assim e puxa ele, isso é outbound. Bacana. Né? Eu dou esse exemplo na prática. E quando o cliente entra na loja, tem que sair com alguma coisa, né?
Quando o cliente entra e acessa um site, por exemplo, ele tem que sair com alguma coisa. Eu dou muito esse exemplo. Eu acho que o varejo, ele traz todo esse contexto. E fora que o varejo, hoje em dia no Brasil como um todo, ele é agressivo em metas, seja um mega varejo, seja um varejo de pequeno porte, seja um varejo raiz, como eu comentei contigo, dos O botecos. varejo de boteco, varejo de boteco vai ser novidade para quem tá ouvindo, eu não tenho dúvida disso. Não, ensina pra caramba, né? As tratativas ali. Mas o varejo no Brasil tem uns desafios, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando que ele tem um projeto, que é uma startup de Campinas. Aliás, depois que o projeto aí ele caminhar um pouquinho, quero te apresentar, porque Claro. faz total sentido trazer eles aqui. É uma família que cresceu muito no varejo, um dos grandes nomes aí do meu Paraná, sou paranaense. Meu né? Paraná, maravilhoso. Tem que puxar uma sardinha pro Paraná aí. E a gente tava falando realmente dos desafios, né? Como que você reinventa algo que é super tradicional? Né? Matar o próprio negócio, eu acho que é uma das coisas. Não sei se você conhece, o Ale Frankel da Halsey. Ele esteve aqui com a gente e ele fala muito sobre como que ele criou ali dentro do ecossistema dele, porque a Halsey, ela nasce, né, de um spin-off da Vitacom, e ele traz exatamente essa visão de como é que ele, dentro da Vitacom, conseguiu construir a percepção de matar o próprio negócio para construir um negócio que gerasse um maior LTV, pensando ali muito mais em jornada dessas pessoas. E quando a gente olha para o varejo, eu acho que o varejo tem o desafio do LTV. Porque é uma coisa que você entrou, consumiu pontualmente e vai. Como que você faz que essa pessoa fique? Como que você... E eu gostei bastante dessa tua comparação técnica do inbound e do outbound, porque eu acho que quanto mais simples de entender, mais fácil de introjetar. Mais fácil. E uma coisa assim, trazendo, você comentou, poxa, da Halsey, pô, muito legal, já conheço, consumo, sou cliente. E é legal fazer essa analogia, né, de alguns produtos que nascem, startups que estão crescendo. Eu mesmo conheço lá o pessoal vou puxar uma sardinha agora para os meus brothers aí, o pessoal da OnFly, são varejistas que criaram e desenvolveram, né, uma plataforma para atender viagem corporativa, né, mas cresceram dentro desse segmento. Outro dia eu estava também falando com um parceiro meu, e trazendo também alguns contextos. Olha como é que o varejo ensina muito pra gente, né? Target, na verdade, né? Target. Tô pensando em relógio. a Target nos Estados Unidos, né? Quantas literaturas a gente não vê falando sobre dados, né? Poxa, é muito bacana. Então, assim, é um segmento que a gente tem que olhar para trás, estudar. Todo e qualquer negócio hoje, se o cara não entende a essência do que é um varejo, tem que tomar cuidado. Chama alguém de varejo para ser conselheiro desse teu negócio, da tua empresa, porque assim, quem já viveu na pele o que o varejo ali pede, porque o varejo é o seguinte, o varejo é centavinho. Né? É o detalhe do detalhe do detalhe. Eu já vendi isso, uma das minhas carreiras aqui que me levaram um pouquinho mais além foi a venda de software, inclusive para o varejo. E era a venda mais complexa para se fazer. Por quê? O foco do varejista é total 100% no produto, na venda, né? Na venda, diferente de outras frentes que dá foco mais em produto, em qualidade, atendimento. Não que isso não seja também um dos pontos importantes, exatamente. Aí é olhar a jornada de ponta a ponta. Mas o holofote, né? Quando você coloca o holofote na venda, tem as suas dores e as suas delícias, né? Tem a dor de que a venda, quando ela precisa ser rápida, quando ela precisa ser ágil, você precisa ter um time que esteja preparado para fazer essa venda ágil e venda rápida, mas tem também a delícia de que vendeu, sabe? Você celebra, vendeu, celebrou. Como você acredita que é a melhor forma de desenvolver hoje os profissionais da área de vendas? Poxa, muito legal. Eu comentei que quando eu vou falar para venda consultiva, eu dou exemplos do varejo. E aí, quando eu estou também falando com alguém que é de varejo, eu dou exemplos de venda consultiva. Né? Você comentou aí, porque o vendedor varejista ali, a venda está saindo o tempo todo.
E às vezes a celebração, que é algo que, né, que motiva o vendedor lá na ponta, que mexe com o negócio, ele fica em segundo plano. Hoje ser consultivo também no varejo pode trazer ganhos, né? Não tem a piada do cara que entrou lá na loja para comprar Nossa, essa é muito... Mas aí o cara Old school. Old school. Me desculpem aí, tá? Old school. Eu sou velho, né, gente? Não tem cabelo mais, barba branca. Mas assim, tem a piada do cara que entrou para comprar um produto e aí, de repente, o cara pergunta, mas o que você vai fazer final de semana? Vai ficar em casa? Eu vou ficar em casa. Por que você não vai pescar? Aí o cara começa vendendo um anzol e termina vendendo uma caminhonete para rebocar o barco. Nossa! Né? Essa é famosa, essa é antiga, né? O pessoal old school vai lembrar dessa história completamente. Mas se o cara é mais consultivo, né? E outra coisa também que eu acho muito legal do varejo ou para qualquer outro negócio, Marcela, é a pessoa entender muito bem, não só do produto, mas do processo da compra. E no varejo isso às vezes se perde. Porque como o varejista dá foco somente naquela questão da entrega, né? Vou bipar você, checkout. Tô aqui teu produto e vai embora. Ele esquece de todos os pormenores. Muitas vezes o cara deixa de vender muito mais para o cliente dele ou até reter aquele cliente porque ele não tem um processo fluido, né? Seja numa loja, né, de material de construção, de um sapato. O processo ele é necessário de qualquer forma. Perfeito. Seja aonde for. Acho que, inclusive, a gente vai bater um papo recente sobre cultura e processo. São duas coisas que se sustentam. Não adianta você falar de processo se você não tiver uma cultura que sustente a existência desses processos. E não adianta você falar de cultura se você não tiver processos que vão te apoiar a potencializar essa cultura. Então, são duas coisas que andam muito juntos. Não tem como debater. E, principalmente numa área comercial, a gente tem esse desafio, né? O vendedor, ele tende a não gostar de um processo. O vendedor, ele tende a não gostar de preencher um CRM. É padrão do vendedor ir nesse caminho, concorda? Exatamente. Aí você vem com a questão do ponto cultural e ponto de processo. E vou dar um exemplo aqui na prática que tem tudo a ver tanto para varejo para outros segmentos também. Esses dias atrás eu estava treinando uma pessoa e essa pessoa tinha não era uma dificuldade, mas era uma pessoa que ia muito bem naquele playbook, né? Dentro da caixinha, fazendo todas as perguntas ali, spin selling e tudo mais. E aí eu coloquei dentro desse playbook 2 perguntas assim para começar aquele rapport. Né? Que seria quanto tempo você está na empresa e dependendo da pergunta, óbvio, né? De onde você veio antes? Isso abre muitas portas, tanto para a venda consultiva, até mesmo uma pessoa que está entrando para fazer uma compra em um produto, né? Você tem que entender, poxa, você vai levar um sapato? É um evento que você vai participar ali? Poxa, é um evento. Você vai usar no dia a dia? Poxa, mas se é um evento, de repente você aguenta esse salto mais fino. De salto vocês que entendem, né? Quanto tempo você vai ficar em pé? Quanto tempo é? Exatamente. Eu acho que se você sente que aquilo é um processo natural dentro de qualquer departamento, de qualquer modelo de venda, e aquilo está bem estruturado, o cara ele consegue fluir melhor até o checkout do varejista. E muitas empresas não olham para isso. Tem até layout, né? Não, e assim, o mercado, ele cada vez mais se desenvolve em termos de processos, de cultura e de visão de jornada. Eu acho que a venda com o viés de jornada é a grande beleza da coisa. É onde a gente consegue olhar e dizer assim, maravilhoso, eu sei onde começa, eu sei onde o meu cliente vai percorrer, e eu consigo entender aonde o resultado que eu quero chegar. E aí eu começo a fazer esse tracking, esse acompanhamento para conseguir garantir a efetividade da venda. Para a gente fechar aqui, que nosso tempo está indo embora, o que é uma tristeza, porque a gente poderia ficar aqui horas contando de todo esse histórico de mais de 20 anos do varejo. Queria que você trouxesse, do teu ponto de vista, o que é essencial hoje para um time de vendas forte. O que para você, se você entrasse hoje em qualquer empresa, o que você treinaria em um time comercial? Poxa, aí eu vou ter que entrar em um assunto que você dá aula e domina. Cultura. Seja uma cultura ali de um bom atendimento, de um time vendedor, de um time vencedor, né?
de um time que está vestindo a camisa da empresa. Eu acho que isso é o que mexe. E exemplos práticos que eu posso trazer aqui, muito prático mesmo. O que acontece? Outro dia a gente entrou fazendo uma consultoria em uma empresa que pode ser um varejista de autopeças, né? Muito diferente do segmento que eu atuo com mais força, e a gente fez uma promoção em valores, né? Concedendo descontos. Cara, isso não reverberou em nada. Quando a gente olhou para que o cara queria ali no dia a dia, que era de repente lá umas férias remuneradas, uma viagem, algo que mexia com a equipe, ou seja, com a cultura deles ali, a coisa decolou. Então, assim, eu acho que hoje um vendedor, um super vendedor, ele tem que ter a cultura da empresa e ele tem que já ter essa cultura formada de berço, que é gostar de pessoas. Acho Maravilhoso. Everton, muito obrigada. Everton, não, da Dona, que eu sei que você prefere da Dona. Você me chama de Everton, eu demoro para responder. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Obrigada por estar aqui, por estar trazendo essa visão do varejo, da área comercial e estar construindo e agregando em times fortes que mudam o jogo. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Rodrigo, depois de uma aula sobre varejo, comercial, construção de times fortes, eu deixo aí com você para finalizar mais um programa, O Varejista.